A atmosfera apresenta uma série de variações conforme a gente ganha altitude. Sim, nós conseguimos mais ou menos notar isso quando a gente vê reportagens de alpinistas em grandes altitudes, quando eles estão escalando as grandes cadeias montanhosas, que eles acabam tendo falta de ar ou congelamento das suas mãos. Assim como também em alguns jogos que acontecem pela América do Sul, times que jogam nas regiões de baixas altitudes, quando vão para grandes altitudes, acabam sofrendo com a falta de oxigênio. Com isso, a gente entende sim que a estrutura vertical da atmosfera pode apresentar suas variações e elas vão influenciar a gente de uma certa forma ou outra. De fato, a gente não pode, em nenhum momento, descartar o assunto sobre estrutura vertical da atmosfera. Para a gente tentar entender o que é a atmosfera, primeiramente eu quero que vocês entendam que a atmosfera é um composto de gás não uniforme. Ou seja, quer dizer que ele vai apresentar variações conforme vai gerando altitude. Ou seja, pensar na atmosfera em baixas altitudes, você tem que pensar que é uma atmosfera diferente do que aquela atmosfera em grandes altitudes. Ou seja, a altitude ela vai influenciar diretamente a quantidade de moléculas que vão compor aquele gás. Se liga que normalmente quando a gente fala em atmosfera, a gente fala de maior composto ser nitrogênio, 78%, enquanto o oxigênio fica ali na base de 22 a 21% da atmosfera e menos de 1% nós teremos os chamados gases traços, carbono, metano, entre outros gases que compõem a atmosfera. De fato, a atmosfera tem dois grandes gases, metano e também o nitrogênio e o oxigênio. E os outros gases que a gente acaba emitindo, que a gente tanto fala, na verdade, representam menos de 1%. Essa atmosfera, de fato, ela tem densidade não uniforme com a característica dela ser mais densa aqui embaixo por causa do próprio peso das moléculas mesmo. Então, grande parte das moléculas estão nessa camada aqui embaixo, enquanto à medida que a gente vai subindo em altura, em altitude, nós vamos ter justamente nas partes mais superiores, nós teremos justamente camadas menos espessas de moléculas de gases. Se liga que toda vez que eu falar em altitude, a altitude ela é a base como o nível do mar. Então o nível do mar é 0 metros, 0 quilômetros e à medida que eu vou subindo, eu terei justamente altitudes maiores. Se liga aqui, eu coloquei cada uma das camadas da atmosfera: exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Todas essas camadas aqui, de fato, eu quero que vocês analisem que elas vão apresentar um limite. Esse limite nós vamos chamar de pausa. Por exemplo, nós temos a troposfera e ela chega ao limite conhecido como tropopausa, entende? Aqui em cima eu tenho a troposfera e aqui em cima eu tenho a tropopausa. Ou seja, ela é a transição entre a troposfera e a estratosfera. Assim como a estratosfera, ela também tem um limite chamado de estratopausa. Ou seja, é o limite, é a transição até a mesosfera. Ou seja, a gente viu que é uma pausa mesmo. Tem troposfera até aqui, pausou, tropopausa. É onde ela para. Então, eu quero que vocês entendam que aqui está justamente o segmento das camadas da estrutura vertical da atmosfera. Começamos com a troposfera, depois estratosfera, mesosfera, termosfera e, por último, a exosfera. Aqui eu quero dar o destaque nas altitudes, ou seja, a troposfera vai até 20 km, a estratosfera até 50, a mesosfera ali em torno de 85 km, a chamada ionosfera ou termosfera até 700 km e a exosfera podem chegar até 10.000 km, onde ainda há traços de moléculas gasosas, justamente plasma também nessa região. Eu quero identificar que aqui eu estou falando da altitude e aqui é uma análise da temperatura. A temperatura, embora a gente sinta, que à medida que a gente vai subindo, a temperatura ela vai diminuindo,
De fato, isso é uma verdade, mas ela tem um processo, ela tem uma leitura que ela também pode ir aumentando com o tempo, com o espaço, com a camada. E isso vai fazer as diferenças de camadas atmosféricas justamente para cada um de vocês. Quero dar o destaque, primeiramente, a chamada exosfera, que é a camada mais externa da Terra. É uma camada onde, de fato, podem chegar a temperaturas de até 1000 graus Celsius, ou seja, extremamente quente. Por quê? Lá há uma presença de plasma na atmosfera, ou seja, ela é meio líquida, meio sólida. Ela ali é um composto que está entre essas feições, entre esses estados, de fato, de materiais, e aí eu tenho grande presença de hélio e hidrogênio que acabam receptando grande parte do calor e serve também como um pouco do filtro para esses raios ultravioletas que começam a chegar na Terra. Destaques que o raio é extremamente rarefeito e é por aqui que estão os grandes satélites geoestacionários que se colocam justamente no entorno da Terra. Quero dar um destaque também que essa daqui é a última camada. Depois dela a gente já fala diretamente do espaço sideral, ou seja, para fora da atmosfera da Terra, tranquilo? Então ela vai estar ali no meio, entre 700 a 10 mil quilômetros, ou seja, é a camada mais extensa que a gente vai ter justamente da Terra. Um pouco mais abaixo nós teremos a termosfera e ionosfera. Recebe esse termo de termosfera porque é aqui que eu tenho pequenos compostos de oxigênio que acabam se aquecendo muito. Esse aquecimento gera um maior, na verdade, esse recebimento de ultravioleta gera um aquecimento dessa área. Ou seja, normalmente vinha diminuindo, mas quando chega aqui começa a aumentar. E aí eu quero dar um destaque que esses íons também muito presentes dentro dessa termosfera, que também é chamada de ionosfera por causa da presença desses íons, interferem muito nas comunicações, principalmente de ondas de rádio, de TV, de satélites. Então, muito dessas comunicações via satélite acabam perdendo grande parte do sinal, sofrendo forte interferência por causa dessa minha chamada ionosfera. Muito forte, muito presente, justamente nessa camadinha aqui. E é aqui também, através da presença de alguns compostos atmosféricos, que eu tenho a elevação dessa temperatura e eu tenho a quebra, a destruição e desintegração de diversos meteoros que entram na Terra. Ah, professor, mas eu tô de boa, nunca vi um meteoro caindo. Claro que tu nunca viu um meteoro caindo, porque grande parte desses meteoros acabam ficando justamente nessas primeiras camadas da atmosfera. Então isso também serve como protetor para que o meteoro da paixão não venha e destrua seu coraçãozinho. Se liga! Assim como também a termosfera, ela tem forte presença aqui entre 85 a 700 quilômetros, um pouco mais abaixo eu tenho a chamada mesosfera. Quando eu falo da mesosfera, eu falo de uma atmosfera com forte presença da diminuição da temperatura e o ar se tornando cada vez mais rarefeito. Ou seja, como eu falei, grande densidade embaixo, pouca densidade aqui em cima. E aí o ar vai se tornando cada vez menos rarefeito e uma forte diminuição das temperaturas a gente acaba registrando justamente nessa chamada mesosfera, muito claramente para vocês, muito bem feitinho aqui em cima. Assim como também, um pouco mais abaixo da chamada mesosfera, eu tenho a chamada estratosfera. A estratosfera, eu tenho uma elevação da temperatura. Se liga, a temperatura ela vai caindo. Quando chega aqui na chamada estratosfera, a temperatura ela volta a aumentar. Muito porque desse aumento da temperatura, por causa da presença do ozônio. O ozônio, ele é péssimo em superfície. Quando ele está aqui embaixo junto com a gente, ele é horrível, ele destrói a gente. Porém, lá em cima ele é maravilhoso, ele é um filtro natural. Imagina que você está passando o filtro mesmo de sol, aqueles filtros, protetor solar. Se você beber aquilo, vai te fazer muito mal, mas se você passar na sua pele, vai te fazer muito bem. É a mesma lógica. Esse ozônio aqui embaixo, muito mal. Lá em cima, maravilhoso. Basicamente, esse ozônio ele serve como uma camada de 3 compostos de oxigênios que recebem esse raios UV
absorve eles e não deixa passar em grande quantidade. Normalmente, a ausência dessa estratosfera, dessa camada de ozônio, iria fortalecer muito grandes presenças de doenças de pele justamente no nosso corpo. Destaca-se que nessa área as nuvens já deixaram de existir e principalmente não há vapor de água. O ar ele já se torna bastante rarefeito. Aqui eu estou falando entre 10 a 20 quilômetros. Se o local é próximo de áreas tropicais, a troposfera ela é maior, então a estratosfera começa a partir dos 15, 20 quilômetros. Se o local é mais em área polar, a troposfera ela é menor e a estratosfera já começa a partir dos 10 quilômetros. Aqui, principalmente, o ar é extremamente rarefeito. Mas então, pelo fato do ar ser rarefeito, ele serve muito para caminhos de aviões. Ou seja, os aviões, eles começam subindo, eles normalmente tendem a passar a linha da chamada tropopausa para que possa andar tendo menos resistência do ar na chamada estratosfera. Mas não podemos deixar nunca de falar sobre essa camada tão importante que é a troposfera. Ela que basicamente 98% dos grandes fenômenos atmosféricos acontece. Ah, professor, quais são os outros 2%? Aí nós temos as auroras, entre outros, alguns jatos atmosféricos, os chamados jet streams, que acontecem aqui na estratosfera. Isso sim acontece na estratosfera, mas é na troposfera que a gente tem a presença de nuvens, presença de chuvas. Tudo acontece, basicamente, quase tudo acontece na troposfera. A troposfera é a grande parte dos fenômenos meteorológicos, entende? A camada do grande desenvolvimento humano, a camada de chuvas, nuvens, entre outras coisas mais. E a diminuição da densidade e pressão à medida que a gente vai subindo. Então, à medida que você vai subindo em altitude, eu vou subindo para uma serra, a pressão tende a diminuir e a temperatura também tende a diminuir, tá? Essa queda é de quase 10 graus por quilômetro subido, que você acaba sentindo justamente essa diminuição da temperatura na chamada troposfera. Com isso, eu coloquei para vocês aqui toda a estrutura vertical da atmosfera. Se liga, não adianta você assistir essa aula sem antes matar essa série de exercícios que eu coloquei aqui no link para vocês que vocês possam acessar e amassar todos os exercícios sobre estrutura vertical da atmosfera. Olha, já peço, por favor, se puder me dar aquela moral, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe para todos os seus amigos que estão estudando para essa prova do colégio ou também para concurso público, seja o que for que você vai fazer. Eu vou sair da frente para que você tire aquele print screen e aí é nesse passo, eu já me despeço de vocês, beijos e abraços e valeu, galera, tchau, tchau.